Deus é perdoador. O perdão de Deus está ligado a dois elementos, a graça e a misericórdia. A graça é receber de Deus o que nós não merecemos, e a misericórdia é não receber de Deus o que realmente merecemos. E esses dois elementos, então, a graça e a misericórdia, são os caminhos para a operação do perdão de Deus. O homem, enquanto pecador, ele mereceria apenas o destino final de sofrimento eterno. Mas segundo o perdão divino, que manifesta a graça e a misericórdia de Deus, o homem justificado, ele receberá como herança o descanso eterno, o céu. Romanos capítulo 3, versos 23 e 24, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E nós seguimos estudando a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, Deus é perdoador. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de nós estudarmos juntos a Tua Palavra. Pedimos agora que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O Deus perdoador em ação. Romanos capítulo 3, versos de 9 a 31. Eu leio o verso 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Irmãos, todos estão sujeitos a pecar, até mesmo os crentes em Jesus Cristo. Romanos 3, versos 19 e 20, diz o seguinte: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei do Senhor, ela serve para nos tornar conscientes do pecado, mas apenas o seu cumprimento, como uma obrigação, não é capaz de tornar ninguém justo. Os versos 21 e 22. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. A justiça de Deus, ela se manifesta através de Jesus Cristo a todos que creem em Jesus. O verso 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E essa justiça não faz distinção. Ela é para todos, pois todos precisam da manifestação da glória do Senhor em suas vidas. A abrangência total do pecado. Romanos 3, versos de 9 a 12. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Uma vez que o pecado entra na humanidade, ele atinge a todos os descendentes de Adão, sem exceção. Então, o pecado ele tem uma abrangência total. E quando Deus, perdoador, cheio de graça e misericórdia, envia seu Filho Jesus para morrer pelos pecados do homem, o Senhor está provendo o caminho para o perdão. Perdão este que desfaz os efeitos do pecado. As consequências do pecado no homem são terríveis. Romanos 3, versos de 13 a 18. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus.
Uma das consequências do pecado na vida do homem é que todos os seus pensamentos, vontades, desejos e ações estão comprometidos. Ele passou a ter uma índole pecaminosa, que somente pode ser transformada pelo poder de Deus. O pecado é algo muito grave. Ele tira a sensibilidade de tal forma que o mal passa a ser praticado como algo banal. E o pecado também é algo fatal, porque ele mata os sonhos, os negócios, a vida, a família e principalmente a comunhão com Deus. O pecado faz com que o homem já não tenha mais prazer nas coisas do Senhor e cada vez mais se afaste. Mas para o pecador existe o perdão do Senhor. Romanos 3, verso 24. Justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É através de Jesus que o Senhor pavimenta o caminho do perdão para o homem que nele crê. Jesus é a prova de que Deus nos ama e nos quer bem. Romanos 6, verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perdoados e justificados pela fé. Romanos 4, versos de 1 a 25. Não são os atos do homem, a sua descendência, a obediência à lei, nada disso há de justificar o homem. Todos os homens, a qualquer tempo, só podem ser justificados pela fé. E que fé é essa? A fé em Cristo. Romanos 4, versos de 1 a 3. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. O apóstolo Paulo aqui está usando o exemplo do patriarca Abraão para ensinar que em todo tempo a justificação sempre foi pela fé. Romanos 4, versos de 22 a 24. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Assim como Abraão creu na promessa e isso lhe foi creditado como justiça, o homem que crê em Jesus, que é o cumprimento da promessa, é da mesma forma justificado. O Deus perdoador nos capacita nas tribulações. Romanos capítulo 5, versos de 1 a 21. Eu leio os versos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo, aqui ele vai apresentar razões para o homem gloriar-se mesmo nas tribulações. Os versos de 3 a 5 do capítulo 5 de Romanos. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. As tribulações, elas produzem perseverança, que é a capacidade de nós não desanimarmos, mesmo quando aparentemente temos motivos para isso. Gálatas capítulo 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. As provações também produzem aprovação e experiência. Isso porque as provações vão nos exercitar, de modo que hão de produzir em nós amadurecimento e crescimento. As provações também produzem esperança. E essa esperança é para além desse mundo que vivemos, para o verdadeiro lar do cristão. Essa esperança é Deus agindo em nós e por nós. E isso tudo somente é possível, pois o Senhor derramou o seu amor em nossos corações através do Espírito Santo que habita em nós. E o apóstolo Paulo, então, ele apresenta o Evangelho da Graça, que é revelado em Jesus Cristo. Os versos de 8 a 10.
mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O pecado ele entrou no mundo por meio de um homem, Adão, mas a morte sacrificial de Cristo, o segundo Adão, provê justificação e reconciliação ao homem pecador, sendo então salvo da ira de Deus. O Deus perdoador revela-se em sua maravilhosa graça. Romanos capítulo 6, versos de 1 a 23. Eu leio os versos de 1 a 3. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Aqui o apóstolo Paulo está iniciando o capítulo fazendo algumas perguntas retóricas, a fim de tratar sobre graça. Por isso ele mesmo responde a cada uma dessas perguntas. O homem perdoado deve continuar pecando? Não, isso seria brincar com a graça. E como disse o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, isso seria baratear a graça, não valorizando o sacrifício de Cristo. Essa não é a atitude de um salvo. O crente, ele deve evitar a todo custo o pecado. Romanos capítulo 6, verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aquele que recebe uma nova vida morre para o mundo. E essa morte, ela é simbolizada no batismo. O batismo, ele é uma demonstração pública do sepultamento da velha criatura e o renascimento de uma nova criatura em Cristo. Mas, falando da graça, é preciso saber que ela é sim totalmente provida pelo Senhor, mas ela não é um salvo-conduto para que o homem continue vivendo em pecado, para que o homem peque continuamente. Muito pelo contrário, ela constrange o salvo a viver uma vida santa, submissa e obediente à palavra de Deus. Romanos 6, 19, falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. O cristão deve buscar uma vida santa, pois santo é o Deus que o chamou. O verso 23 do capítulo 6 de Romanos. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo ele está apresentando aqui o plano de salvação, mostrando que a consequência do pecado é a morte, mas o dom da graça de Deus é a vida eterna, que é por intermédio de Jesus Cristo. E ele usa o termo nosso Senhor. Jesus deve ser o Senhor do salvo. Assim, cabe àquele que tem uma nova vida em Cristo obedecer ao seu Senhor. O Deus misericordioso em ação ante a insuficiência da lei. Romanos 7, versos de 1 a 25. Nos versos de 1 a 3 desse capítulo, o apóstolo Paulo está usando o exemplo do casamento. Ele está dizendo que uma pessoa está presa ao seu cônjuge enquanto esse está vivo. E assim como a morte encerra o compromisso matrimonial, o homem ele deve morrer para a lei a fim de que a nova vida pela graça produza nele frutos. Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. A lei, ela vai apenas evidenciar o pecado. Ela não salva, ela não perdoa ninguém. Mas o Senhor, ele tem perdão para aqueles que creem em Jesus Cristo.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Deus é perdoador. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor, através de Seu Filho Jesus, proveu um caminho para que o perdão fosse uma realidade em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Pai, muito obrigado por cada família que tem nos acompanhado até aqui e eu peço uma bênção especial sobre cada uma delas. Pai, se alguém está ao alcance dessa lição e ainda não experimentou o Teu perdão, que isso seja feito hoje. Que nesse momento haja uma entrega de vida, uma mudança de atitude, um renascimento através da fé em Cristo. Eu oro agradecido, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que tanto nos abençoa. Oro em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões, Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. Que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida Ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida Ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo